Mas mesmo assim, tinha dia que nem tinha trabalho e eu ficava até as 8 horas da noite. Voltei, de banho tomado, bonitinho, cabelinho escovado na régua. Então isso aqui que a locução proporciona pra gente, não tem preço que pague. Esse aqui é o segurança da rua aqui, ó. Ele fica aqui só de olho. Né, segurança? Aquele ali é o outro segurança. Faz aqui o patrulha do condomínio aqui. Né, o... Olha lá. Ele vai lá pra guarita dele. O lugar mais gostoso do Brasil, a escola. Não é não. Mais gostoso do mundo. É não. Por quê? Segura aí e fala. Por que você não gosta da escola? Fala aí. Porque é chato. Porque a gente fica toda hora abrindo livro, fazendo um monte de coisa lá. Muito chato. Mas é isso aí que vai te levar pra outro lugar da vida, não é? É, mas não poderia ser livro, né? Podia ser tipo uma explicação oral, assim. A professora fica me enchendo o saco. Verdade. Fica 4 horas. O que a professora fala pra você? Aperte seu cinto de segurança. A professora fica falando que... Ai! Que eu tenho que parar de conversar. Mas eu terminei a atividade. Aí eu falo pra ela corrigir e ela não corrige. É. E aí, você conversa muito em sala de aula? Mais ou menos. Isso é legal? É. Deixa o like e se inscreve no canal. Pra deixar o like e se inscrever no canal. Agora! Não esquece. Criançada já na aula, bora agora seguir a rotina aqui. Mais um dia, hoje é uma segunda-feira. Me acompanha nessa manhã de segunda. E eu tava lembrando aqui, quando eu fazia rádio, eu tinha uma rotina, né? Porque eu fazia 2 rádios em São Paulo ainda, então perdia tempo no trânsito. Aí eu tava lembrando quando eu saí do rádio e migrei para a locução publicitária, que eu tava mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, também começando a fazer locução publicitária, eu lembrei aqui que depois que eu voltei pro interior, eu segui uma rotina dos horários das rádios. Então, eu tinha um estúdio fora de casa, não era dentro da minha casa, porque eu tava com... O Pietro tinha 2 anos e meio, o Otávio tinha acabado de nascer, e eu falei, pô, eu não posso ter estúdio em casa por conta do barulho, das crianças e tal. E aí eu peguei e aluguei uma casa, né, pra fazer o estúdio, pra eu poder trabalhar, e eu tinha uma rotina. Então, quando eu estava em São Paulo, eu acordava por volta de 5h30, 6 horas, saía de casa às 7 e voltava, sei lá, 8 horas, 9 horas da noite. E depois que eu, mesmo morando no interior, tendo a minha rotina completamente adaptável, ajustável à nova realidade, eu acordava às 5h30 da manhã, ia para o estúdio às 7, ficava das 7 até 8 horas da noite no estúdio. Óbvio, eu ia para casa almoçar, sei lá, dava uns 5 quilômetros da minha casa, o estúdio. E aí ia para casa almoçar, tudo, mas seguia a mesma rotininha. E aí fica até de dica para você. Bruno, o que você ficava fazendo no estúdio? Porque eu não tinha tanto trabalho assim. Eu usava esse meu ócio, entre aspas, momento ali que eu chegava muito cedo, porque quando eu estava em São Paulo era 2 horas, né, de trânsito. 2 horas para você chegar tranquilo, né? Normalmente era 1 hora, 1 hora e meia, quando tinha muito trânsito, 2 horas. Mas no interior não, eu levava 10, 15 minutos para chegar da minha casa até o estúdio, e aí eu ficava das 7h30 até umas 9 horas fazendo vídeo, criando, estudando locução publicitária, treinando, e começava a trabalhar ali por volta de 9 horas. Mas mesmo assim, tinha dia que nem tinha trabalho, e eu ficava até as 8 horas da noite. Presetei isso na minha cabeça de que eu precisava estar lá. Por mais que não tinha nenhum trabalho, eu estava lá fazendo alguma coisa. Nunca ficava na procrastinação. Óbvio, às vezes deitava ali, assistia alguma coisa aleatória, mas o foco era em me desenvolver, o foco era estudar, tentar entender o mercado. A gente está falando de 2017, não tinha tanto acesso como tem hoje, o Instagram, a galera não produzia tanto conteúdo como a gente produz hoje, mas eu ficava ali garimpando informação, garimpando algum estudo, algum treino para poder fazer. Então eu acredito que na época isso me ajudou muito a evoluir e me tornar o locutor que eu sou hoje. Essa persistência de
de fazer quando ninguém pede, né? E é a dica que eu deixo para você hoje. Talvez você tenha uma rotina aí no estúdio, talvez você não tenha tantos trabalhos assim. Crie uma rotina. Quando não tiver trabalho, estude, crie seus textos, grave seus textos. Faça do seu dia a dia uma rotina de estudo, trabalho e treino. Isso aí vai ajudar na sua evolução. Tenho certeza absoluta disso. Chegando em casa aqui, ó o vigia. Ó o vigia aí, ó. Vigia da rua. Bora ligar os motores aqui do estúdio para começar o trabalho. Segunda-feira normalmente... Vem. Segunda-feira normalmente eu deixo para organizar a semana, principalmente, acho que eu já comentei aqui em outro vídeo, né? De produção de conteúdo. Então minha semana ela é dividida por etapas, né? Aqui o estúdio. Nossa, preciso dar uma ajeitada aqui, tá bagunçado. E a segunda-feira eu deixo mais voltado para produção de conteúdo mesmo, para produzir conteúdo para vocês no YouTube, pro Instagram. E aí eu fico a semana toda livre, entre aspas, porque eu já usei meu cérebro para pensar. Hoje também eu gravo a mensagem do WhatsApp, então nosso audiocast, toda segunda-feira eu mando, agora pela manhã, uma mensagenzinha aí falando sobre o mercado. Ainda não pensei no que eu vou gravar hoje, mas primeiro vou arrumar essa bagunça aqui que ficou de sexta-feira. Oh Deus, bora. Voltei, de banho tomado, bonitinho, cabelinho escovado na régua, só que não. Eu já acabei de editar aqui o devocional dos meninos, o resumo do devocional, que toda semana a gente, todos os dias na verdade, pelo menos quase todos os dias, eu tento gravar um devocional com eles. Eu recebo num grupo de WhatsApp chamado Devocional Diário, quem faz é o Ranieri, inclusive, também é locutor, e toda semana o Ranieri, todo dia, o Ranieri manda o devocional diário lá. E aí a gente ouve e depois os meninos fazem um resumo. É bem legal, a gente gosta bastante. E agora, o que eu tenho aqui, né? Eu deixo aqui no meu tarefas mesmo do iPhone, tudo que eu preciso executar no dia. Dou uma olhada aqui na minha agenda, o que eu vou ter hoje. Então hoje eu tenho que fazer um post no meu Instagram, tenho uma reunião às 10, agora são 8h56. E tento seguir a minha agenda. Como eu falei para vocês, hoje a minha rotina está voltada mais aqui para organizar as coisas de rede social. Então tem algumas edições de vídeo, sim, sou eu que faço, parte das edições. Outra parte, esse vídeo que vocês estão assistindo é a Maria que faz, inclusive, mas de rede social, assim, de Instagram, normalmente sou eu mesmo que faço a produção aqui. E eu aproveito para pegar o período da manhã, que as coisas ainda não estão tão quentes acontecendo, e tiro o período da manhã aqui para fazer as edições. É engraçado que muita gente acha que a nossa rotina é só gravar, né? Aquele só gravar. E não. Teve uma vez que eu fiz um teste aqui, né, no meu... fiz um cronozinho e coloquei todas as partes do dia, onde eu estou gravando, onde estou fazendo um trabalho de escritório, né? O que é um trabalho de escritório? Emitir nota, preencher um formulário, como eu estou preenchendo agora aqui de um parceiro. A gente acaba fazendo mais trabalho de escritório do que qualquer outra coisa, sabia? Porque o ato da gravação mesmo, o período da gravação são períodos curtos, né, do dia. Então a gente acaba fazendo mais coisas burocráticas, que são as coisinhas chatinhas, inclusive, que eu não gosto de fazer particularmente no dia a dia, do que gravar em si. Falando em gravar, eu vou gravar agora aqui o meu primeiro texto de hoje, são 9 horas da manhã. Se trata de um comercial, uma chamada de festa que chegou no final de semana, mas aí não era urgente. Ela falou: Bruno, só tô te enviando porque eu vou sair de férias e aí você me manda na segunda-feira antes do meio-dia. E é um cliente que eu atendo já tem um tempo, a gente já tem um fluxo de trabalho com ele, não é nada assim que fuja do script de ter que estudar o cliente, não, eu já sei a pegada, é uma empresa que faz evento no sul do Brasil,
Então, eu costumo gravar bem rapidinho para eles. Se trata de uma chamada, feijoada do Panda em Camboriú, dia 11 de outubro, aí eu envio para o Jadson fazer a produção. Feijoada do Panda em Camboriú! 11 de outubro, véspera de feriado, no The Forest. São mais de 10 horas de festa e 3 horas e meia de open feijoada. Garanta seu ingresso a partir do dia 20 pelo site vaideingressos.com.br. Esse foi. O que eu faço agora? Mando lá pro Jadson produzir. E até é legal comentar sobre esse cliente aqui. Esse cliente, eu atendo eles, já tem mais de 1 ano e alguma coisa aí. Quando eles entraram em contato comigo, eles pediram para ter exclusividade no segmento de eventos na região sul do Brasil. No começo, eu até fiquei meio assim, falei, caramba, meu, será que vale a pena? Coloquei na balança, porque eu não poderia gravar para nenhuma casa mais, nenhuma casa de eventos, nada voltado ao entretenimento na região sul por um bom tempo. E aí fiquei inseguro, falei, caramba, mas peraí, vamos fazer um teste, né? Vamos fazer um teste, porque eu acho que vale o teste sem saber qual era a real necessidade deles, né? E aí as coisas foram acontecendo e hoje, assim, é um cliente que traz um fluxo muito legal de trabalho, tenho gravação toda semana com eles e valeu muito a pena essa aposta na exclusividade, porque eu sou abordado por algumas casas, algumas empresas de entretenimento, mas assim, é coisa muito pontual, sabe? Então, para mim, particularmente, valeu muito esse contrato de exclusividade com eles, por quê? Eu tenho um cliente quase que fixo, só não é fixo porque eles pagam a unidade do spot produzido, mas tem uma rotatividade, né? Tem meses que são bons, outros nem tantos, e aí a gente até entende, né, por conta do fluxo, né, do ano mesmo. Então, janeiro ali é mais paradinho, começa a aquecer nas férias, verão tem bastante gravação, mas se tornou um parceiraço, assim, um parceiro fixo mesmo, né? Orçamento Sem Medo para Profissionais da Voz. O que é o curso Orçamento Sem Medo? Eu duvido se você nunca na sua vida ficou inseguro antes de orçar um trabalho. Uma produtora de áudio, uma produtora de vídeo entra em contato com você solicitando um orçamento ou até mesmo o cliente final. Você sabia que a base do orçamento muda dependendo de quem está te contratando, dependendo de quem está entrando em contato com você? Pois é, e eu separei uma base de orçamento, um ponto de partida. Por onde é que você começa? Quais perguntas você faz antes de orçar um trabalho? E tá tudo resumido minuciosamente nesse curso Orçamento Sem Medo para Profissionais da Voz. Vai ser um prazer ser o seu mentor nesse curso. Super barato, super didático, muito rápido e você pode aplicar nos próximos orçamentos. Isso não é um problema seu. Todo profissional da voz fica inseguro na hora de orçar um trabalho. Por isso que eu desenvolvi uma metodologia para facilitar o seu orçamento, para deixar ele simples, claro e real para o seu cliente. Eu sabia que um orçamento mal calculado pode queimar seu filme, né? Se você passa um valor muito abaixo de mercado, você queima o seu filme passando o amadorismo. Se você passa um orçamento muito alto, você também perde cliente. Então, tá tudo resumido bonitinho aqui nesse curso Orçamento Sem Medo para Profissionais da Voz. Ai, meu Deus, entrei num fluxo aqui da rotina, acabei esquecendo de chamar vocês aqui pro meu dia novamente. Oh, meu Deus. Vamos lá, tô com 2 entregas para fazer agora aqui, na verdade 3, ó. Gravação nova de Betano, uma campanha de 15, uma de 6. Chegou aqui também Sport TV, Campeonato Paulista, também de Sport TV. Copa do Brasil, quartas de final do Copa do Brasil, quartas de final. E assim começa o nosso fluxo de gravações agora desse dia. Chegou uma campanha também de Enel, sistema de energia
E vamos lá então fazer essas entregas aí, né, galera? Que segunda-feira começou oficialmente agora. Por isso que eu gosto de separar sempre o período da manhã, bem cedinho, para organizar a agenda, aquela coisa toda, porque a partir das 11 aqui a demanda já começa a chegar. Então, bora gravar, entregar pro pessoal. Declaro oficialmente aberta a temporada dos clubes de vôlei no Sport TV. Declaro oficialmente aberta Declaro oficialmente aberta a temporada dos clubes de vôlei no Sport TV. E quem faz as honras é o Campeonato Paulista de Vôlei. Estamos falando de nível técnico. A pressão é alta. Camisas de peso entram em quadra. Aqui no Sport TV, a gente acompanha desde a fase classificatória até o momento em que gritamos: é campeão! Galera, eu tô fazendo isso já tem algumas semanas. Quando eu erro, eu já tô fazendo a correção na hora. Eu percebi que com isso eu ganho um fluxo melhor de gravação e eu não preciso ficar marcando aqui onde tem erro, né? Então, errei, já paro e refaço. Aqui no Sport TV a gente acompanha desde a fase classificatória até o momento em que gritamos: é campeão! Tá no Campeonato Paulista de Vôlei? Tá no Sport TV! Tá no Campeonato Paulista de Vôlei? Tá no Sport TV! Ok, vamos gravar agora aqui. Copa do Brasil. O Verdão vai chegar ao Penta? Ou a Maré vai levar o bico? Nossa, hoje tá difícil, hein? Se ler o texto fica mais fácil, né, o cabeça? Isso é importante, né? Você lê antes, aí o cabeçudo aqui é aquela coisa. Você precisa ler e entender. Aí é aquela coisa, né? Você lê? Não. Como que é dar o exemplo desse jeito? Será que o Verdão vai chegar ao Penta? Ou a Maré vai levar para um bicampeonato do peixe? Ou a Maré vai levar para o bicampeonato do peixe? Ou a Maré vai levar para um bicampeonato do peixe? 2 horas de aquecimento. 2 horas de aquecimento em 4K. 2 horas de aquecimento em 4K. Quartas de final, Copa do Brasil, Palmeiras e Santos. Quarta, 9h30 da noite. É futebol que não acaba. Fechou, galera? Bora trabalhar mais um pouquinho? Bom, galerinha, primeira parte aqui do dia indo embora. Agora são 11h57. Então hoje, só recapitulando o que nós fizemos aqui, entreguei agora gravação de Sport TV, gravação de Betano. Vou fazer a entrega agora de CPFL, que tava esquecendo. Tava esquecendo do CPFL aqui. E aí o que eu vou fazer? Vou preparar o almoço. A Caio foi fazer algumas coisas de rua agora cedo, tinha alguns compromissos, minha esposa. E aí eu fiquei em cargo de preparar o almoço hoje. Eu gosto de sair esse horário um pouco do estúdio para dar uma clareada. Boto um podcastzinho para ir vendo, assistindo ali enquanto vou preparando o almoço, dando aquela relaxada, porque ficar dentro da caverna, assim, por muito tempo não é para mim não, de verdade. Meu estúdio ele é fechado, não tem janela, não tem nada, então eu preciso ter um tempinho para respirar, para ver a luz do dia aqui. Então eu gosto de mexer com comida também, é um dos meus hobbies, mexer com panela, então para mim é uma terapia também. Então, bora preparar o almoço da garotada. Daqui a pouquinho eles estão chegando da escola com aquele barulho cheio de novidade para contar. Ó, o que vai ter de comida hoje aqui? Arroz, feijão, ovinho cozido. Já tá cozido aqui já, ó. Vai ter filé de peito de frango. Isso aqui de poder trabalhar em casa, meu. Esse negócio de ter estúdio fora de casa, sabe? Ah, não vai dar, ó. Ficou zoado. Zoei o ovo. Ô, cabeça. Eu acho que eu não vou conseguir, gente, descascar o ovo falando com vocês, vocês acreditam? Você é vergonha da profissão! Então, essa parada de ter o estúdio dentro de casa facilita demais a vida no dia a dia, sabe? Eu até penso às vezes... Aí, tá bom.
Eu até penso, às vezes, em ter um estúdio fora, porque eu acho que ele te dá mais questão de você focar, né? Tipo, não levar o trabalho para casa. Mas isso que a gente faz, você ter o trabalho em casa, facilita tanto no dia a dia, que, por exemplo, eu fico trabalhando, às vezes, até 10 horas da noite. Imagina se eu tenho que ficar num local, fora de casa, esperando o cliente enviar texto até 10 horas da noite, até eu chegar em casa. Aqui, por exemplo, o tempo, ó, deu certinho, quem disse que eu não consigo. Por exemplo, o tempo que eu estou esperando meu cliente me enviar o roteiro dele, eu estou tomando um banho, eu estou jantando, eu estou fazendo com as crianças, aproveitando meu tempo. Agora eu fico imaginando aqui, né, se eu tivesse que ficar fora do estúdio, por exemplo, num outro local, trabalhando em outro local, para depois chegar em casa, para depois tomar banho, e no outro dia sair cedo para cumprir o horário. Eu acho que agora você trabalha de casa, ó, estou preparando o almoço, economizando, né, não estou comendo fora, comendo uma comida de verdade, feita por mim ou pela minha esposa, e ganhando muita qualidade de vida, né, no dia a dia. Praticidade, velocidade. Então isso aqui que a locução proporciona pra gente, não tem preço que pague. Poder descascar um ovo aqui, ó, de boa em casa. Gravando esse vídeo pra vocês. Essa foi minha rotina aqui no período da manhã no estúdio. Se você gostou, já não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal. O que você quer ver nesse canal também? Você sabe que ele é feito e desenvolvido para você. Conta aqui, ó, na descrição, aliás, nos comentários, o que você gostaria de ver nesse canal. Será um prazer te atender, beleza? Pode ser sobre o mercado, sobre rotina, sobre locução, dica de locução, coloca qualquer coisa. O que você quer ver nesse canal, beleza? Valeu, se inscreve, não esquece de deixar seu like, ativa o sininho. Aqui na descrição também tem meus cursos, mentoria e tudo mais. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.